Fala pessoal, muito boa noite. Aqui é o professor Fábio Damasio. É, Gente, hoje é a nossa última aula de mediação de conflitos. Espero que vocês tenham gostado. Eu, particularmente, gosto muito dessa matéria, desse tipo de matéria, né, voltada para negociação. Eu acho que negociação, na minha opinião, chega a ser uma ciência, né, porque nós conseguimos trabalhar com todas as habilidades do ser humano, né? Então, gente, eu acho que espero que vocês tenham aproveitado muito, né? E hoje nós vamos falar um pouquinho sobre os tipos de negociação. Eu acho que é importantíssimo você conhecer, é importantíssimo você entender para que a gente consiga, né, desempenhar a melhor questão da melhor maneira possível, tá? Deixa eu só pegar aqui. Vamos lá, deixa eu só ver se eu tô. Vamos lá, então. Então, nós vamos falar um pouquinho sobre os tipos de negociação, tá? Espero que vocês aproveitem o máximo o nosso conteúdo de hoje, que é muito, muito, muito importante. Deixa eu só ver aqui. Beleza, gente. Bom, então falando um pouquinho sobre os tipos de negociação, nós vamos, antes de falar sobre os tipos de negociação, nós temos que falar um pouco sobre os tipos de abordagem. São dois tipos de abordagem. Nós temos a abordagem integrativa e a distributiva, tá? Eu vou explicar um pouquinho sobre cada uma delas. Primeiro, nós temos a abordagem integrativa. Como funciona ela? A abordagem integrativa, ela tem foco na geração de valor, né, na criação de valor. Então você trabalha com a verdade acima de qualquer coisa. Mesmo que você esteja diante de uma negociação, você trabalhar com a verdade é essencial nesse caso. Não interessa se você está ali defendendo sua empresa, mas o que importa nesse caso é você simplesmente fazer essa negociação baseado na verdade, tá? Então é sempre de uma maneira que você busque, além disso, trabalhar para que todos os lados saiam satisfeitos aí nessa situação. A abordagem distributiva é aquela que você quer levar vantagem a qualquer custo, né? Então você sempre trabalha com trocas, esconde, mente, manipula, dissimula, né? E aí muitas vezes você acaba tendo até que subornar ou agredir, seja verbalmente ou fisicamente. Então é aquela negociação mais ríspida, aquela coisa que você só quer levar vantagem, né? Então, quando nós falamos desse tipo de abordagem, a gente tem que tomar cuidado porque muitas vezes o resultado nem sempre é positivo, tá? Então, basicamente seria isso, tá? Abordagens integrativas e abordagens distributivas. Lembrando que é lógico que quando você fala de valores, a abordagem integrativa ela é a mais coerente aí da história. Mas eu gostaria de saber de vocês. Vocês conhecem alguém que trabalha com esse tipo de abordagem ou já viram algum tipo de abordagem distributiva? Fala para mim no WhatsApp lá, tá bom? Agora nós vamos falar um pouquinho sobre os tipos de negociação, a começar pelo tipo de negociação por posições, tá? Então, geralmente, a negociação por posição é quando você deixa claro o seu ponto de vista. Você geralmente entra nessa negociação sem intenção de ceder nada. E se acontecer de ceder na negociação, ceder muito pouco, né? Você já está decidido o que você quer. Então, geralmente, você não tem muito como digamos assim, você não tem como mudar muito aquilo que você pretende fazer, né? Você já entra sabendo que o seu limite é aquele e que se você ceder, você vai ceder muito pouco. Dentro da negociação por posições, nós temos dois estilos que são muito mais conhecidos. Nós temos o estilo afável e o estilo áspero. O estilo afável é aquele que trabalha com uma maneira mais flexível, uma coisa mais, né, buscando sempre a cordialidade, a gentileza, é uma maneira muito mais carinhosa de você negociar, né? Buscando sempre a educação, né? Sempre trabalhar
da melhor maneira possível. No estilo áspero, você já trabalha com uma coisa mais agressiva, né? Mais agressiva. E você sempre trabalha na posição ali impondo, né? Sem transparência. Enquanto no estilo afável você trabalha com transparência, tá? Aqui nós vamos ter um comparativo em relação aos dois, tá? Então, quando nós falamos do estilo afável, nós estamos falando que geralmente são participantes amigos, né? No áspero, geralmente são adversários. No afável, a meta geralmente é o acordo. No áspero, ele não quer nem saber de acordo, ele quer saber de ganhar. No afável, você quer cultivar o relacionamento. Então, se você está trabalhando numa compra e venda aí, por exemplo, você é um fornecedor, você quer trabalhar de uma maneira que esse cliente depois possa negociar com você novamente. No áspero não, é uma coisa de uma vez só, ele não está nem aí, né? Se quiser continuar é porque tem que ceder para ele. No afável você acaba mudando de posição, né? No áspero não. No afável você aceita algumas perdas. No áspero, se você ceder, você exige outro tipo de vantagem também. E aí no afável você insiste no acordo. No áspero, não, já insiste na sua posição. E aí, gente, é assim, a gente tem que tomar cuidado porque muitas vezes quando nós falamos de negociação, você sabe que quando nós entramos numa negociação, nós estamos sujeitos a ganhar ou perder, né? E aí, nesse caso, gente, é importante a gente entender que, apesar de você poder estar trabalhando com perdas, o estilo afável hoje é o estilo mais coerente e correto para a gente poder trabalhar, né? Uma vez que, uma vez que a gente se a gente pretende voltar e negociar novamente, se você for de uma maneira áspera, muito provavelmente você ia gostar de ser mal atendido, você voltaria a trabalhar com aquela empresa? Provavelmente não, né? Então é muito importante você trabalhar dessa maneira, procurando sempre ser, na negociação, se você optar pela negociação por posições, buscar ser sempre no estilo mais afável possível, tá bom? Aqui nós temos a negociação baseada em princípios, né? E aí nós temos 4 aspectos que são fundamentais para esse tipo de negociação. Primeiro, pessoas referindo-se à importância no processo de negociação de separar a pessoa de problema. Então, muitas vezes, quando nós falamos sobre negociação em princípios, a gente separa e sabe que a pessoa que está negociando não tem nada a ver com o problema que você está trabalhando, né? Então, eu não vou ficar com raiva daquela pessoa se às vezes é um amigo, uma pessoa que está do outro lado, eu não vou ficar com raiva daquela pessoa se ela não ceder para mim. Então, eu tenho que saber separar as duas situações. O segundo ponto é que o que se denomina no que diz respeito ao foco do processo de negociação são os interesses da parte envolvida. Muitas vezes, eu até tenho um exemplo muito claro que até um professor de direito passou para mim, né? Às vezes você tem numa briga de direito civil uma família brigando por um pé de laranja, né? E aí você vai procurar saber o que cada um quer com o pé de laranja. Às vezes, um lado quer o suco e o outro lado quer a casca para fazer qualquer outro, para fazer um doce ou coisa parecida. Então, às vezes você está num conflito de interesse, sendo que dá para você negociar de uma maneira que os dois lados possam ganhar, né? Então você tem que entender quais são os reais interesses das partes envolvidas. Ok, eu quero o pé de laranja, mas o que eu quero com essa laranja? Eu quero o suco ou eu quero a casca? Ou eu quero os dois? Se for os dois, ótimo, aí perfeito, eu vou ter que entrar para brigar mesmo na negociação. Mas se não for, né, dá para a gente poder chegar no meio termo aí também. Outra coisa são as opções, né? Então, será que tem que ser uma coisa exatamente o que uma das partes quer, exatamente o que a outra parte quer? Muitas vezes não, né? Muitas vezes a gente acaba tendo aí alguma outra alternativa para poder sair, né, da situação, pelo menos com acordo. E aí, por último, né, se define critérios e, segundo esse princípio, se analisa a importância da insistência no resultado baseado em padrões ou critérios objetivos. São critérios para você poder começar a negociar, né? Você tem que trabalhar com uma maneira que você saiba pelo menos quais são até onde a sua negociação pode ir, né? O que pode interferir na sua negociação. Aqui, gente, nós temos o tipo modelo de Jung.
tá? Ele foi desenvolvido pelo psiquiatra, né, Carl Jung, e aí ele criou 4 estilos de negociação e interação entre as partes. Então nós temos o estilo restritivo, o estilo amigável, ardiloso e confrontador. O estilo restritivo, gente, que é o controle, né, geralmente, os negociadores desse estilo desejam que todos façam sempre a sua vontade. Gente, desculpa o barulho de caminhão aqui. Pois a única coisa que importa é a vitória. Então esse é aquele cara que geralmente ele ameaça, coíbe, coage, rebaixa e sempre ganha no grito. Vocês já viram alguma pessoa assim? Geralmente a pessoa não deixa você nem falar. É uma coisa que simplesmente ele chega lá, não é nem para negociar, é para impor a vontade dele. Este é o estilo restritivo. São estilos de negociação e, infelizmente, existem todos os estilos de negociação e vocês precisam conhecer. Então, com esse tipo de pessoa, você tem que tentar vencer pelo cansaço, porque ele vai acabar te cansando. Nós temos o estilo amigável, né? Que o negociador geralmente ele preserva as relações humanas, né? Geralmente os acordos eles acabam é, sem muita frescura, né? Sem muito milindre. É uma coisa mais fácil de você fazer. O cara vai pelo menos para manter a boa relação. Lembra lá do afável que nós falamos? Então, basicamente seria isso, tá? É bem tranquilo. Nós temos também o estilo ardilhoso. Esse tipo de negociador só se interessa em sobreviver à negociação. Ele não se preocupa tanto em barganhar ou fazer o outro mudar de ideia, né? É uma coisa que já está acostumado, rotina. Ele esconde toda a fraqueza na negociação e aí apresenta virtudes na tentativa de encobrir e atacando pessoalmente o participante. É uma coisa que geralmente ele vive numa bolha ali, né? Geralmente é assim. Nós temos também o estilo confrontador, tá? O estilo confrontador é o que deseja o melhor acordo global nas circunstâncias dadas. Então ele acredita que teria um compromisso de que a sua negociação seja aceita. Ele sempre busca o melhor acordo possível quando envolve altos interesses. Então ele sempre procura buscar o melhor acordo possível, claro, olhando o lado dele, mas também sem perder a credibilidade com outra parte que ele está negociando, tá? Nós temos aqui, eu estou olhando aqui para ver se eu acho um outro vídeo, mas mudança de estilo nas negociações, tá? Gente, muitas vezes você entra numa negociação e você acaba não conseguindo manter o mesmo estilo. Por exemplo, você entra de uma maneira mais agressiva ou de uma maneira amigável e o cara vem totalmente agressivo. Como você vai negociar com o indivíduo dessa maneira? Você não vai conseguir até o final, né? Então, você muitas vezes acaba tendo que mudar o estilo da negociação no meio mesmo da negociação, tá? E aí, aqui fala que tem as principais causas da mudança de estilo. Então, primeiro são causas naturais, baseadas em experiências anteriores e na caracterização pessoal do oponente. Então, você pode ter tido uma experiência anterior com a pessoa ou até com uma outra empresa, você acaba tendo que mudar o seu estilo porque você vê que se continuar daquele jeito você não vai conseguir. E às vezes também, quando você vê que o cara que está do outro lado, que é o exemplo que eu dei, está num estilo que não é favorável ao seu, né? Então você acaba tendo que se adaptar para não também ficar totalmente vendido na sua negociação. Nós temos também as diretivas, né? Onde o oponente altera o seu estilo principal por motivos de conveniência. Então muitas vezes você está no meio de uma negociação que é a negociação do ano para você. E aí você tem que acabar mudando o seu estilo porque é conveniente para você. Então, diretivas onde o oponente altera o estilo principal por motivos de conveniência, seria isso. Reativas acontecem como resultado de duas ações em sequência, impedimento e pressão. Então você tem um cara, está no meio de uma negociação, acontece qualquer situação lá que acabe mudando isso, você acaba tendo que mudar. Alguns aspectos culturais também podem influenciar diretamente nos estilos de negociação. Então, tem a sensibilização, a autoridade, a rivalidade, apoio do oponente,
vínculos pessoais e detalhes. Geralmente esses aspectos eles acabam afetando diretamente na negociação, tá? Processo decisório na negociação. Então, uma negociação sempre pode ser aprimorada, visto que não é uma ciência exata, né? Então, o processo decisório detém de algumas etapas. Primeira coisa, planejamento. Eu vou explicar todos eles, tá, gente? Planejamento e preparação. Estágio preliminar, abertura, exploração, fechamento e reconstrução. Planejamento e preparação. O que seria isso? Tá? É um amplo leque de saídas e opções de ação, especialmente que possam ser levadas em conta pela outra parte. Então, o que você pode fazer? Dar mais atenção aos pontos em comuns do que aos pontos de conflito. Então, você tem uma pessoa que você está negociando e você tem um ponto em comum com ele. Isso daí é uma forma de você trazer a atenção do oponente, né, do outro lado. Então, isso daqui já é uma das alternativas. Identificar os assuntos principais e fazer planos em comum, trilhando metas que, como consequência, todos ganham. Então, vamos supor, olha, eu estou comprando de você aqui insumo, matéria-prima para minha indústria. Então, vamos fazer o seguinte, eu estou comprando de você hoje, mas se você fizer um preço legal, eu prometo para você que a gente vai estar numa perspectiva de aumentar a nossa venda e eu automaticamente, se aumentar, eu fecho uma parceria com você e você também vai aumentar a sua. Vamos fazer uma parceria? Isso daí é o plano em comum. Antes de iniciar o processo, é primordial investigar, pesquisar e aprender tudo o que for possível sobre os outros participantes. Gente, isso aqui é básico, né? Você precisa saber quem está do outro lado. Não adianta você simplesmente chegar vendido numa negociação sem saber quem está lá do outro lado. Né? Você precisa, no mínimo, conhecer, tá? Saber pelo menos o histórico da empresa, quem vai negociar com você, como é o estilo de negociação. Isso tudo precisa ser entendido, tá? Buscar outros fatores que possam satisfazer as necessidades de negociação do seu concorrente. Então, às vezes, gente, você pode não ter o melhor preço, mas a empresa que está do outro lado negociando para você, o que ele precisa é que seja entregue rápido o produto para ele. Às vezes o preço nem é tão importante. Então, você vai focar naquilo que for importante para o seu concorrente. O estágio preliminar, o que é isso? É criar um clima positivo para a negociação. As partes podem se conhecer melhor e os preconceitos já estabelecidos sejam sanados. Então você tem que ser claro, declarar sempre o que é necessário, buscar valores elevados. Tem cachorro gritando aqui. E compartilhar com a outra parte. Tá? Então é você criar um clima legal. Famosa preliminar mesmo, né? Você, antes de você, vamos supor, você vai lá conhecer seu namorado, sua namorada, você vai lá, passa um perfume, se arruma, escova os dentes, penteia o cabelo, mulher acaba se maquiando, né? E aí? Isso é um estágio preliminar. Você está preparando para gerar um ambiente agradável, né? Durante a sua negociação. Abertura. Então, definição da natureza e os parâmetros a serem negociados. Tipos de negociação adotada, postura, objetivo de cada parte, posicionamento e início da negociação. Então, ainda não explica qual a proposta final ou os termos que aceita, mas você está abrindo a negociação, né? É uma coisa que a negociação exige muita paciência, exige muita calma. Então, quando você está abrindo aqui, você fala, olha, estamos aqui para poder negociar sobre tal e tal produto, tal e tal aspecto, seria basicamente isso. A exploração, uma vez que você fez a abertura, você começa a explorar, né, as opções que tem de negociação. Você começa a trabalhar e entender quais são as alternativas que você tem, né? E aí tem que procurar sempre buscar uma harmonia para que não tenha mal entendidos, né? Ou conceitos errados. Você tem que ser sempre muito claro na sua linguagem de negociação. Fechamento. Estruturar um acordo que preencha a lacuna entre as posições das partes. Então aqui você já está fechando, né? Então você tem que procurar negociar de uma maneira que você não ceda muito, mas você não prejudique a outra parte também, certo? Então basicamente seria isso, procurar fazer uma negociação que seja interessante para os dois lados, tá bom? Reconstrução, que é você fechar mesmo, é você concluir. Uma vez que você definiu lá no fechamento os valores e tudo, aqui você vai concluir a negociação, que aí você volta a trabalhar o lado afetivo, né?
aquele lado lá da preliminar onde você vai trabalhar de novo para que a pessoa saia com um clima agradável, né? Que não ficaram brigas, ressentimentos, ódio, raiva, rancor, sentimentos ruins, né? Você fechou a negociação e agora você está naquela fase de você falar, olha, ó, gente, foi muito bom negociar com vocês, espero que na próxima a gente volte. Basicamente seria isso, tá? Para você falar um pouquinho sobre sucesso de uma negociação, aquele escritor conhecido, Cohen, né? Ele trabalha muito sobre o tema de negociação. E ele diz que quando nós falamos sobre negociação, são três fatores preponderantes, que é a oportunidade, informação e poder. Oportunidade. Primeiro, você tem que ser paciente, estar sempre atento a tudo que ocorre em volta e saber a hora certa de agarrar uma oportunidade. Informação. Questão central, chave para abrir a porta do sucesso. Você tem que ser sempre bem informado. Como que eu vou negociar, por exemplo, parafuso para a indústria automotiva se eu não sei nem o que é, para onde vai esse parafuso, de onde vem esse parafuso, para que eu vou usar esse parafuso? Eu não vou ter informação suficiente, né? Então, você tem que ter sempre, né, primeiro a oportunidade, que é a paciência, e a informação. E aí aqui o poder, tá? E nós falamos sobre os tipos de poderes aqui. Então é a capacidade de fazer com que as coisas sejam realizadas. Você conseguir o objetivo, atingir, né? Mas quando nós falamos objetivo, não é atingir o objetivo a qualquer custo. É você fazer uma negociação agradável e você chegar ao resultado que você quer, tá bom? Basicamente seria isso. Então, quando Corren fala sobre poder, ele fala sobre as fontes de poder. Quais são? Primeiro, concorrência. Tornar o interesse do participante mais aguçado, despertando sempre o leque de mais opções para fechar o acordo. Depois, poder da legitimidade. A credibilidade no que está escrito e referenciado tem mais peso nas escolhas. Aí nós temos também o poder de riscos. Tem que estar disposto a correr risco no processo de negociação. Poder de persistência, conseguir um pouco de vantagem a cada investida, daí você vai conseguindo avançar. Poder de atitude, o próprio nome já diz, saber se posicionar, tom de voz, atitude, gestos. E por fim, o poder da especialização. Pessoas com maior conhecimento teórico e técnico dificilmente são contrariadas. Gente, em relação a essa matéria é isso. Deixa agora eu só parar de compartilhar minha tela. Em relação a essa matéria, gente, é isso. O que eu quero que fique de mensagem para vocês? Primeira coisa, gente, quando vocês forem fazer... eu sou obrigado a ensinar, não é nem imposição da escola, mas eu acho que vocês têm que saber, a ensinar todos os estilos. Mas, gente, se vocês estiverem diante de uma negociação, seja da negociação de um churros ou de um salgado naquela vendinha da esquina, até uma negociação de milhões dentro da empresa, trate sempre as pessoas com cordialidade, trate as pessoas com educação, trate com gentileza, né? Se preparem, conheça o outro lado. A entrevista de emprego, por exemplo, é uma negociação, né? Você está lá vendendo a sua imagem, o seu produto, e a empresa está defendendo o interesse dela. Então você tem que sempre estar bem apresentável, falar de uma linguagem sempre clara, objetiva, sem gíria, sem esconder informações, sendo o mais honesto possível, mais claro possível, tá? E eu tenho certeza que vocês conseguirão atingir os objetivos de vocês, tá bom? Agora nós vamos fazer uma atividade pelo WhatsApp. Espero que vocês tenham gostado. Como eu falei para vocês, hoje é a última aula de mediação. Eu vou avaliar, né, fazer as avaliações que são baseadas nessas atividades. Hoje também tem, tá? Mas eu gostaria muito de agradecer a vocês, a todos vocês, pela participação, pela paciência, pela atenção, por entregar as atividades, tá bom? Muito obrigado, todos tenham uma boa noite, a gente continua no WhatsApp agora.